que hoje é alegria. Não vou dizer que é só alegria, mas é alegria porque a gente. Hoje eu também vou criticar. Mas vamos dar tempo ao tempo, tá? E vamos falar de as considerações iniciais primeiro, né, Lucas? Para receber a galera bem aí. Lucas, o que você manda aí do que você achou da partida? Já tô te mandando logo direto a bomba hoje. Manda Bom, pra gente. ofensivamente foi um jogo que, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Rick. Boa tarde a todo mundo. O jogo foi um jogo bem aberto, para ser sincero, e a gente até comentava em off. A gente conversou, o Lepo abriu o placar rápido e ficou dominando a partida no geral, mas que a impressão que dava é que iria sofrer um gol a qualquer momento, porque parecia mais um bang-bang. Por mais que o time do Arnizotti tenha conseguido fazer os gols com certa tranquilidade, o placar ficou elástico muito rápido, o jogo não parecia tranquilo no que diz respeito à defesa. Por mais, é até contraditório, porque a defesa fez um bom jogo, mas eu quero dizer que o time adversário tinha bastante espaço para atacar. E é onde eu quero chegar. Esse resultado de hoje, nas lives passadas, muitas pessoas disseram que os jogos que aconteceram eram parecidos com outros. Eu concordo que esse jogo agora parece muito com o que a gente fazia antes. A grande diferença é a defesa. Os dois jogadores que jogam na defesa, o Van Dijk e o Konaté, estão melhores. E com isso a gente consegue se defender um pouco melhor. Mas o meio-campo continua não marcando nada. Os pontas também continuam não ajudando nada. Então fica um time muito exposto. Só que agora a defesa consegue sanar um pouco mais. Então, a impressão que eu tinha assistindo o jogo é que, beleza, a gente fez 3-0, o jogo tá controlado, mas a qualquer momento a Chama vai lá e vai fazer um gol. E aí foi o que aconteceu. Lembrou bastante os times do Copa nos momentos ruins. Era capaz de fazer 4, 5 gols e levar 3, 4 gols também. Então, no geral foi isso. Eu achei um jogo muito aberto. Ótimas notícias, outras nem tanto, mas as que não são boas notícias não é como se fossem novidades. A gente já sabia que poderia acontecer e, na verdade, só se repete o ciclo, parece que é interminável. É isto, gente. Quem tá chegando aí, mais uma vez, né? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Já deixa o like aí na live, já compartilha com seus amigos. Tô falando aqui mais uma vez. A Andressa já chegou. A Andressa já tá vendo a gente aqui. Ufa, me atrasei, mas cheguei. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Andressa. Seja muito bem-vindo à live pós-jogo. E é isso, né, Lucas? Assim, a nossa defesa teve momentos de brilhantismo hoje. Teve alguns assim que eu falo, mais de um, tá? É óbvio, plural. Assim, que a gente passou um sufoco, mas eu diria que foi um sufoco controlado. Na minha visão, foi um sufoco controlado. Não foi um sufoco onde o time foi pego de surpresa. Foi um sufoco onde o time deixou chegar para tentar abrir um espaço, porque é isso que eu queria falar também sobre isso na partida de hoje, né? Mas também falando sobre meio campo e ataque, eu acho que a gente vai soar um pouco repetitivo das últimas lives, porém, contudo, entretanto, todavia, de fato, o meio campo hoje continua não marcando ninguém, né? O meio-campo continua assim, dando meio mole na marcação. E o ataque, que por mais que hoje criou algumas coisas interessantes, né? Temos algumas peças ali, né? Duas peças que estão bem abaixo do esperado, apesar de uma ter marcado gol, né? Mas vamos falar sobre isso. O Sávio chegou aqui. Boa tarde. 3 pontos hoje, 2 assistências de Hugo, Gravenberch e Szoboszlai entregando tudo. Logo encosta nesse G4. Eu acho que a gente já encostou, tá? A gente deixa o United com a obrigação, né, de ganhar a próxima partida, senão a gente empata com eles e aí sim, né, vai depender mais da gente ganhar, porque aí vai entrar na questão do saldo de gols, né, pra gente ultrapassar eles. Eu acho que a gente poderia ter ultrapassado eles hoje, que é uma das coisas que eu vou falar, se a gente não tivesse dado mole, né, dado mole de ter tomado esses 2 gols. Mas, enfim, assim, vou começar aqui falando sobre dar nomes aos bois. Primeiramente, vamos falar aqui inicialmente da escalação, né? Eu soltei no Instagram e no Twitter que tínhamos 2 rumores, né, para a partida de hoje. Uma que era o Frimpong começar a titular, né? Que ele já estava disponível. Para mim, o slot quis dizer, né? Na verdade, não era nem rumor, quando ele já era confirmação. Mas o rumor era que ele iniciaria titular. Mas o slot deixou ele no banco, preferiu iniciar com o Joe Gomes. Acertadamente, o nosso amigo Lucas acertou, né? A gente fez o pré-jogo e ele disse que o slot iria começar com o Joe Gomes. Então, o Jones não começou, o Joe Gomes começou como lateral direito, né? Defensivamente, já vou até adiantar, eu gostei do Joe Gomes, tá? Apesar de um deslize aqui, outro ali, eu gostei dele defensivamente. E o outro rumor, né, que eu também ia falar, era que o que estava mais tava mais esperançoso de ver hoje, o que não aconteceu, que era
o Ingo Moura como titular na ponta esquerda. O que também não aconteceu, né? O Gakpo sim, é a amante do slot, só se for, porque não é possível. Não é possível. Mas enfim, o Gakpo iniciou o titular, né? E provou o que a gente já fala há muito tempo, né? Já está falando há bastante tempo. Que o senhor Gakpo, assim, não merece a titularidade. Nem ele, nem o senhor Salah, né? Mas o Liverpool começou com essa escalação, né? Joe Gomes, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai na frente, né? Gakpo e Salah na ponta direita e no comando de ataque ali na frente o senhor Hugo Ekitike, que vai ser o destaque de hoje. Eu já vou começar falando do Ekitike, tá? Não vou deixar nem para as notas, já vou falar aqui que foi o melhor jogador da partida, na minha opinião, e na opinião do Lucas, que eu já sei, que ele já me falou, né? O senhor Ekitike jogou um absurdo hoje, tá? Assim, ele poderia ter saído ali com uns 2, 3 gols fácil. Sim, fácil, fácil mesmo, porque perdeu 2 chances. Na verdade, não vou dizer nem que ele perdeu, porque uma foi mérito do zagueiro do West Ham, que se jogou na bola para tirar no último segundo. Mas que o senhor Ekitike poderia ter feito mais gols hoje, poderia, sim. Jogou bem. Lucas, já quero ver sua opinião sobre o Ekitike e sobre essa questão que eu falei do Gakpo na ponta esquerda, porque eu sei que você tem coisa para falar. Então, hable. Bom, em relação ao Ekitike, ele poderia ter saído com 3 gols, realmente. O que ele não poderia ter saído era do jogo. A gente ficou se questionando por que o Arne Slot substituiu. Claro, no calor do momento a gente não entende, mas julgando o decorrer da temporada e sabendo que ele é o único centroavante que nós temos no momento, faz sentido poupá-lo, mas no quesito rendimento não. Ainda mais quando quem permanece em campo é o Gakpo. E aí é uma coisa que a gente repete semana após semana, de que o Gakpo é um jogador que, independente da circunstância, ele não sai. E aí eu chego à conclusão que eu cheguei em relação à demissão do Arne Slot também. Toda semana as conversas eram as mesmas. Tem que demitir o Slot, tem que tirar o treinador, aquela história que a gente já conhece. Só que quem comanda não vai tirar. Então é a conclusão que eu chego em relação ao Gakpo. Não adianta eu ficar pedindo a ausência do Gakpo no time, que ele não seja escalado, se quem escala vai botar ele todo jogo. A gente especula o possível começo de jogo do Ingo Moura, mas na verdade é até utópico, porque seria no lugar do Gakpo, ele não sai. A partida que ele fez hoje, tudo bem, ele fez o gol, deu uma assistência, e as coisas acabaram acontecendo com ele, mas é um jogador que entrega pouco, erra muito, compromete o elenco, e aí, já puxando para o Salah, é a mesma coisa. São 2 jogadores que atualmente vêm num nível muito abaixo, só que o Gakpo, diferente do Salah, ainda consegue entregar alguns números. O Salah, nem isso, e fica evidente que o Salah está incomodado, porque até escanteio ele tenta bater. Teve até uma rusga dele com o Szoboszlai no jogo, em que o Szoboszlai vai bater o escanteio, o Salah pede para bater e o Szoboszlai sai irritado. Porque o Salah é sempre aquele jogador que busca números, e isso não é uma crítica. Até porque o Salah só é o que é por conta dessa postura dele, mas quando se torna nocivo, atrapalha. E aí, voltando ao Gakpo, é aquela mesma coisa, é um jogador que tenta muito, é um jogador que acaba recebendo muitas chances, só que ao mesmo tempo que ele recebe muitas chances, ele erra demais. E a gente fica se questionando o que poderia ser contra os jogadores mais assertivos. Então, no mais, é um jogo que, por mais que o placar tenha sido elástico, não exemplifica tudo, porque foi um time que não sofreu tanto, dominou o jogo no geral, mas sempre que era atacado, nunca parecia sólido o suficiente para poder evitar que o time fizesse gol. E, de novo, a bola parada é um tormento. A gente até comentou no pré-jogo que a bola parada do West é uma bola parada com qualidade e se mostrou efetiva. Uma bola parada que é boa contra uma defesa que não marca bem a jogada, só pode acontecer isso. Em relação ao Diego Gomes, a gente acertou a escalação. Eu imaginei que ele fosse fazer isso, porque apesar da entrevista dele sobre jogadores que ele não consegue utilizar, a entrevista dele não é mentirosa, mas ele não pode ter a postura de colocar todo mundo em campo, porque, de novo, a gente tem uma sequência importante. O sorteio da Champions, a gente pode até abordar o tema um pouco mais para frente, não foi lá dos melhores. Claro que em competição europeia você não escolhe adversário, mas é um caminho tortuoso. E julgando isso, você precisa ter jogadores saudáveis. Colocar o Frimpong de começo talvez fosse um pouco arriscado demais. No final ele entrou, acabou participando de uma jogada por gol. Mas no grande geral é isso. São os mesmos erros de sempre. A escalação não agrada a ninguém, a atuação menos ainda. Os jogadores que o Slot não tira de campo são os que menos entregam. E aí esbarra naquilo que a gente viveu meses atrás. As pessoas que ficaram ao lado do Salah, no meu ponto de vista, de forma inaceitável, porque não se pode ficar a favor de um jogador quando ele está contra o time, foi o que o Salah fez, hoje tem que ficar quietas porque ele não vai sair do time justamente por conta disso, porque se ele sai, causa atrito. Então, para evitar atrito, ele vai continuar jogando
infelizmente, da pior forma possível. Pois é, eu concordo em gênero, número e grau com você. Assim, a gente tem a pior sensação que a gente pode ter de um time, né? E eu já vou mudar o clima, tá, gente? Vamos lá, vamos ficar felizes pelo menos. É 5-2. Mas a pior sensação que a gente pode ter de um time é que o time ganha elástico, mas que você sabe que aquilo ali é um resultado meio atípico. Por mais que o time já tenha vindo de algumas vitórias, alguns empates, né? Porque tem problemas aqui, problemas acolá, e você vê que o problema também é os jogadores, mas também é o técnico, com algumas visões que são meio tortas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com isso e buscar melhorar, né? Isso é um trabalho para os lotes, isso é um trabalho para os jogadores melhorarem a cada dia mais, como tem feito o Ekitike, que a gente criticou bastante aqui na última partida e hoje foi, tipo, o completo oposto, na minha opinião, né? O Gravenberch também, tá? Detalhe, para mim, Gravenberch foi um destaque também. Saiu muitas das vezes de marcação-pressão e o Gravenberch dá aula nisso, dá aula. O Gravenberch dá aula. O Rosário Neves comentou aqui, boa tarde, Rosário Neves. O Friagem também comentou aqui, se o Summerville tivesse uma pontaria melhor, poderia ter complicado a nossa vida. Ponto positivo hoje, o McAllister jogou o que se espera dele, não só pelo gol, mas no geral deu solidez para o meio. Vamos lá, eu tenho um ponto sobre isso aí, mas eu vou falar mais tarde, tá bom, Friagem? Mas obrigado pelo comentário aí. Soboslai não pode ficar lá na lateral, o Ogiso comentou. E o Rosário acabou de comentar de novo. Live maravilhosa. Eu não entendo muito de futebol, mas gosto muito de assistir. Muito obrigado, Rosário. Se você não entende, nós vamos te ajudar a entender cada dia mais, tá bom? Nossa opinião aqui. E vamos ficar junto nessa daí, Rosário. Vamos lá, gente. O que acontece? O Liverpool começou bem, né? Começou abrindo o placar, na verdade, logo no início, com um gol do Ekitike, numa batida no canto, que fez o goleiro nem ter chance, né? Na verdade, o goleiro até tinha chance, mas o Ekitike foi tão bem na pontaria que, né, marcou o placar, comemorou a lá... Fez uma referência a um filme que agora eu esqueci, Gladiador. E assim, muito bom, Ekitike on fire, né? Logo depois foi o gol do Van Dijk, né, de cabeça, de um escanteio, aquele escanteio fechado que hoje em dia tá todo mundo fazendo na Premier League, né? Cruzam um escanteio fechado, com muita gente ali tentando atrapalhar o goleiro, e ele só desviou ali para o canto, né, do gol, assim, dando aquele famoso balãozinho de cabeça, e foi 2-0, né? O terceiro gol, Lucas, de quem foi o terceiro gol? Alex McAllister, que tinha perdido um gol na cara, né? E era para ter tocado pro Salah, não. Perdeu um gol anterior. No segundo foi lá, quer saber? Vou dar uma balaça aqui mesmo. Mandou um balaço, 3-0. Finalizamos o primeiro tempo, né? Tendo algumas coisinhas ali, tendo alguns deslizes na zaga, dando uns passezinhos quando não era para dar. Mas mesmo assim, conseguimos fechar o primeiro tempo com clean sheet. Depois, segundo tempo, eu estava ausente por 5 minutos e foi o suficiente para o Liverpool tomar um gol. Não sei como foi o gol. Lucas, se você quiser falar aí, você fale. Eu não sei como foi o gol. Só sei que eu entrei de novo para assistir e tava lá, 3-1. Lucas, o que tu fala do gol do West Ham aí? Foi até curioso, porque a gente conversava no WhatsApp, e aí a tua mensagem foi, 3-0, jogo tranquilo. Aí eu mandei, mas parece que a gente vai levar um gol a qualquer momento. Eu fui mandar a mensagem, 5 minutos depois, gol do West Ham. Então, foi o que a gente falou no começo, que o jogo, embora tenha sido muito favorável para o Liverpool, ele tenha aproveitado muito a chance, a impressão que dava é que se o West Ham chegasse com um pouquinho mais de qualidade, eles fariam um gol. Porque por mais que a defesa esteja mais sólida, eu não achei que o meio-campo ajudou tanto, e de novo, os pontas, no que diz respeito a jogo defensivo, são risíveis. Então, toda vez que o West Ham chegava com um pouquinho mais de capricho, ele era perigoso. E foi como o Friagem falou, se o Summerville tivesse o pezinho na forma um pouquinho melhor, talvez ele tivesse complicado mais o jogo, e também se o Alisson não fosse tão presente. O Alisson fez grande defesa durante o jogo. Mais uma vez, importante ressaltar que o Alisson às vezes não participa tanto do jogo, mas sempre que ele é acionado, ele está lá para ajudar o Liverpool. E no mais foi isso, um jogo que a impressão que dava era que estava aberto demais sem necessidade. O time do Liverpool tinha o controle da partida, ditava as ações, mas o West Ham, sempre que podia, atacava com bastante jogadores e o Liverpool acabava tendo um pouco de dificuldade para marcar. E a bola parada do Liverpool, com todo respeito, eu sei que trocaram um treinador de bola parada, e eu sei que a Premier League tem esse grande problema na atual temporada, que a bola parada dos jogos está sendo muito forte e está sendo difícil de marcar, e o Liverpool mais uma vez sofreu o gol de bola parada, não teve o clean sheet, e isso prejudicou bastante a gente no que diz respeito à classificação, porque embora a pontuação seja parecida com a do United, eles vão jogar na rodada,
ter o saldo não prejudicado é Não dá, fundamental. não dá spoiler, não, dá spoiler. Não. Faz. Então, seria importante não sofrer gol. Mas, no geral, é o que a gente falou desde o começo da semana e que a gente abordou sobre a sequência do Liverpool até abril. São jogos, em tese, mais acessíveis, e eu repito, em tese, porque, de novo, a gente teve uma demonstração do que o Wolverhampton pode fazer. Ele enfrentou o Aston Villa e ganhou de 2-0, e o Aston Villa está acima de nós na tabela, então não é um tipo de jogo que a gente pode encarar como decidido. O Liverpool fez seu papel, pontuou. Temos algumas boas notícias de novo, como a volta do Frimpong. Eu achei a partida do Ekitike sensacional, achei que ele foi melhor em campo disparado. Muito ativo, muito importante nas jogadas, assertivo nas jogadas, mais envolvido no jogo. E os pontos positivos a gente já abordou aqui no começo e volto a repetir. São os pontos, a teimosia do Arne Slot em escalar o mesmo time sempre e a insistência no Gakpo, que sinceramente é para mim injustificável. Bota injustificável nisso, cara. Assim, eu já tô perdendo a paciência, sendo bem sincero, já estou perdendo a paciência com o senhor Arne Slot, porque, cara, não é possível. Cara, assim, mais uma vez eu vou falar o que eu falei no pré-jogo. A gente querer comparar o Gakpo com o Salah é uma coisa, ok, a gente pode comparar o Gakpo com o Salah. Só que a questão é o seguinte: o Salah, ele tem um histórico no Liverpool de algumas temporadas um pouquinho abaixo. Essa é a pior temporada dele disparado no Liverpool, né? Mas assim, o Salah ele tem uma história com o Liverpool, não só o jogador mais antigo, não é isso, é que o Salah ele tem um histórico diferente do Gakpo, que não tem. Então assim, cara, o Gakpo já era para estar, né? No banco há muito tempo. O Salah não tem um cara direto para reserva. Ele tem que jogar alguém improvisado. O Gakpo não. O Gakpo tem o Chiesa, o Gakpo tem o Ngomorra, o Gakpo tem o Wirtz está lesionado, tudo bem, eu ia falar dele. Mas assim, tem jogadores para substituir, né, o Gakpo. Mas não, o Slot continua insistindo nele. E para mim, o pior de tudo, absurdamente pior de tudo, é tirar o Ekitike e não tirar ele. Isso pra mim foi o pior. Botou o Gakpo de atacante. Mano, se o Ekitike não tivesse rendendo, eu até entenderia. Mas a diferença é que o Ekitike era o melhor jogador do Liverpool até então. Mas, gente, eu não quero fazer uma live aqui depois de uma baita de uma vitória e ficar só reclamando. Né? O Liverpool poderia, né, estar à frente já do Manchester United por conta do saldo de gols, mas por ter tomado esses 2 gols, a gente ainda continua abaixo deles empatado. O Manchester United, ele joga contra o Crystal Palace, se eu não me engano, segunda ou amanhã, eu não tô lembrado. Ele joga contra o Crystal Palace e, dependendo do resultado deles, a gente já pode comemorar, porque a próxima rodada O jogo é amanhã. basta a gente ganhar. O jogo é amanhã, né? E o Chelsea também, né? Contra o Arsenal amanhã, que também é outro adversário direto nosso que tá logo acima. E assim, é aquela coisa, né? Torcer pro Chelsea perder amanhã pra gente ultrapassar e o Arsenal ganhar vantagem na liderança, ou não, né? Porque tem essa questão da disputa pelo título da Premier League também.